Deus é bom. Deus é bom. Nunca esqueça disso. Deus é bom. Renda graças a Ele. O culto é uma convocação àquelas pessoas que reconhecem que Deus é bom. Você sabia disso? A gente vem aqui para nos oferecer ao nosso Deus, porque Deus é o quê? É bom. O que você vai fazer na igreja? Eu vou fazer na igreja um oferecimento da minha vida porque Deus é bom. Culto é isso. Quando você vem, independente de ser membro, ter obrigação com a igreja, independente de qualquer coisa, eu vim à igreja porque Deus é bom e eu estou indo lá porque eu quero oferecer a minha vida. Deus abençoe muito o testemunho da Juliana, do Wanderson, do Natan, por tudo que Deus fez na vida deles nesse período. Hoje, eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre sonhos. Sobre sonhos. Freud e Jung entendiam os sonhos como conflitos existentes no inconsciente. E esses conflitos eram tão grandes que precisavam ser sublimados. E o sonho era uma forma de sublimação desses conflitos que a gente nem sabe que os tem. Era assim como os iniciadores da psicanálise pensavam o sonho. A neurociência ou a neuropsicologia já vai trabalhar o sonho de uma forma bem diferente, com as descargas neuronais, por conta dos acontecimentos e vivências do dia a dia que nós temos. Independente da concepção de sonho, talvez você até possa falar assim: pastor, eu nem sonho, né? A neurociência já descobriu que todo mundo sonha, até os bichos sonham, né? Imagina nós, seres humanos, né? Talvez você não lembre, mas você sonha de alguma forma. Pastor, eu tenho uns sonhos esquisitos, sem pé e sem cabeça. Pois é, os sonhos são assim mesmo, sem pé e sem cabeça. Porque, de certa forma, eles também camuflam nossas angústias. E os sonhos não podem vir descaradamente. Eles têm que vir enrustidamente através de símbolos. Então, no sonho, nem tudo aquilo que aparece é aquilo que é. Por isso que é complicado lidar com sonhos. Só José do Egito era um bom intérprete de sonho. Os demais profissionais da área de sonho têm muitas dificuldades. Mas eu não tenho dúvida que você já sonhou. Uma frase que a gente... Deixa eu ver se está funcionando. Acho que não funcionou. Melhor você passar aí, então. Opa. Tá, essa frase é uma frase muito comum. O que você vai ser quando crescer? Alguém já perguntou isso para você, não já? O que você vai ser quando crescer? E aí as respostas são as mais variadas, não são? Boa parte das meninas querem ser o quê? Médica, é isso? Bailarina, Os meninos se perguntam assim: o que você vai ser quando crescer? Eles vão dizer o quê? Jogador de futebol, astronauta, né? Um dos meus filhos dizia que quando crescer queria ser palhaço.
E a gente dizia para ele assim: não precisa, você já é um, você já faz muita palhaçada, não é? Essa expressão instiga muito a gente quanto aos nossos sonhos. Desde pequenininho a gente começa a aprender a sonhar, mas chega um momento da vida que a gente termina parando de sonhar, muitas vezes pelo comodismo, né? É tão difícil levar a ferro e fogo os nossos sonhos, aí a gente dá uma acalmada, uma quietada, né? E vive aquele marasmo, não tem mais expectativa, mais anseios, mais anelos, né? Mais perspectiva, e aí quase que joga a toalha, né? E o comodismo muitas vezes nos impede de sonhar. Medo também, né? Puxa vida, esse sonho que eu tenho é tão difícil, e eu sou tão medroso para encarar os desafios daquilo que eu mais desejo lá no íntimo, né? A falta de atitude também, né? Sonho exige muito disso, não basta sonhar, tem que ter atitude, tem que persistir, correr atrás, buscar aquilo que mais você deseja lá no íntimo, não é? E também a vida de sofrimento. Tem gente que já sofreu tanto, que já levou tantos reveses, que já padeceu tanto na vida, que a vida se tornou um tanto quanto amarga, azeda, não é? É uma vida sem perspectiva mesmo, entendendo que a existência humana é só dor e é só sofrimento. Para que sonhar? A gente não vai chegar a lugar algum. De fato, tem muitos impedimentos, tem muitas barreiras e obstáculos que muitas vezes nos fazem não sonhar. Ok? O texto que eu quero ler com vocês hoje é esse texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Se você não conseguir ler a letrinha lá, abra a sua Bíblia e leia comigo do versículo 18 em diante. Diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 18: Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, olha o sonho aí, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A história vocês bem conhecem, né? O evangelista Mateus, ele difere muito de Lucas, porque ele vai colocar esse personagem na vida de Jesus, que era José, da família de Davi. Este homem que, quando soube que Maria estava grávida, ele simplesmente intentou deixá-la. Diz aí que ele estava desposado. O desposar na época de José é como se fosse o casamento civil aqui para a gente hoje. É importante dizer isso. Ou seja, deixar Maria publicamente seria decretar a Maria o apedrejamento ou outro tipo de morte, porque implicava em adultério de Maria naquela situação. Por isso que José, ele procurou a deixar secretamente, para que não houvesse nenhuma complicação. Ele resolveu fugir, abandonar a mulher que ele tinha contraído compromisso, para tirar das costas de Maria uma sentença de morte. Por isso que o texto diz que José era bom, era um homem justo. Ele nesse aspecto,
ele estava pensando mais na Maria do que nele. Está difícil encontrar Zé que pensa mais na Maria hoje, né? Mas aquele lá pensava mais na Maria, aquele lá tinha um coração que pensava mais na Maria. Quem sabe aí os homens neste Natal vai pensar mais na Maria do que em si mesmo. Talvez uma liçãozinha muito básica para a gente pensar e refletir, tá? E este homem então queria deixar Maria. Veja bem, José estava numa situação extremamente difícil. A situação de José era uma situação extremamente de adversidade, de conflito, de dúvidas, até porque ela estava grávida. E grávida de quem? Hein? Pois é. Você já viu isso na Bíblia antes desse texto? Você já viu? Não tem nada parecido na Bíblia. Alguém que engravida pelo Espírito Santo. Se Maria tivesse para abrir o Mar Vermelho, se Maria tivesse para ser jogada na cova de leões, se Maria tivesse que ser engolida por um peixe, talvez para José fosse mais fácil, porque ele já tinha relato bíblico e ele poderia entender que Deus era capaz disso. Mas veja, era um milagre inédito, era um furo dos milagres divinos. Primeira vez que Deus engravida alguém pelo Espírito Santo. Veja, para entrar, ainda hoje, quando a gente fala assim que Maria foi engravidada pelo Espírito Santo, como é que as pessoas nos olham? Não é assim? Há um ceticismo ainda hoje, há uma incredulidade. Você imagina na época de José, por não haver nada parecido até então. Foi necessário um sonho de Deus para dar uma sacudida naquele Zé, para mexer com as estruturas incrédulas do coração humano, para mexer com a espiritualidade tantas vezes cética, opaca, míope das coisas de Deus. Foi necessário um sonho, e um sonho que ajudasse José a prosseguir. Um sonho que levasse aquele homem a acolher Maria e o nenenzinho que estava na barriga dela, e cuidar de ambos durante os 9 meses de gravidez, e continuar cuidando, porque ele haveria de dar um nome e também a descendência de Davi. Foi preciso um sonho para José enfrentar aquele desafio, aquela dúvida, aquele medo que ele se encontrava. E Deus assim o fez. E Deus assim o fez. Não sei se você vai precisar de um sonho para você viver tanto neste Natal, quanto no ano que está por vir, de uma forma a encarar os grandes desafios para a tua vida. Não sei, mas Deus pode ainda fazer isso, entendendo que a história da revelação já se cumpriu em Jesus, que aqueles modos que Deus falava aos nossos pais, já nos fala hoje em Jesus, ou seja, que toda a revelação foi cumprida. A gente já tem a história desse sonho maravilhoso,
A gente já tem a revelação na palavra de Deus, aquela que ficou muitas vezes o ano inteiro guardada na sua estante, você não pegou para ler, muitas vezes, não é? Ou leu muito pouco. A gente já tem toda a revelação de Deus, que nos conta dos sonhos divinos na vida dos seus filhos. Mas Deus ainda pode te dar um sonho. Mas se esse sonho não for quando você estiver dormindo, pode ser agora, quando você está acordado me ouvindo. Eu quero te dizer que Deus é aquele que nos faz sonhar, ainda com os olhos abertos, não precisa estar dormindo. Deus é aquele que nos faz entender que para prosseguir, a gente precisa ter atitude naquilo que a gente crê. Foi o que José teve. Ao ter o sonho, ele teve atitude, ele prosseguiu, acolheu Maria e a criancinha que estava dentro dela e os protegeu por toda a vida. A gente não precisa ter só atitude, a gente precisa entender que muitas vezes os nossos sonhos beneficiam pessoas que estão à nossa volta. Foi o caso de José. O sonho de José tem a ver não com ele propriamente, mas tem a ver com todas as pessoas que estavam à sua volta, com o povo de Deus, que haveria de vir o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que tabernaculou, o Deus que armou sua morada aqui no nosso meio. O sonho de José tinha muito mais a ver do que com ele só, tinha a ver com a nação inteira. Eu quero desafiar você a pensar no Natal de Jesus, que o nascimento de Jesus, ele deve nos fazer sonhar, ainda que acordados, mas não deixar de ter esperança, que Deus é o Senhor da história, das adversidades, dos nossos medos, das nossas contradições, tudo que estava no coração de José, Deus é Senhor disso, e pode através de um sonho mudar completamente a vida daquele homem, trazendo-lhe esperança, perspectiva, fé, crença, atitude, visão do reino, que aquilo que estava por acontecer com Maria haveria de abençoar todo o povo de Deus. Deus pode fazer isso na sua vida. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, como é que você está hoje para esse final de ano. Talvez esteja muito complicado na sua vida, na sua existência, na sua família. Eu quero te dizer que Deus é aquele que nos faz sonhar. E os sonhos de Deus nos ajudam a prosseguir, como fez com José. Vamos orar? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, e a gente vai ter uma palavra de oração. Tu sabes como está cada coração aqui presente. Não só com relação ao Natal, mas com relação ao ciclo que se encerra de mais um ano. Tu sabes que muitas vezes estamos céticos, indiferentes, e até já não mais acreditamos em nada que possa acontecer de bom na nossa vida. Pelos problemas, pelos desafios, pelas provações, que são tantas. Por isso, Senhor, queremos que o Senhor nos faça voltar a sonhar, sonhos que nos façam prosseguir. Abençoa esta palavra em cada coração. Que o nascimento de Jesus
e seu significado para José também seja para nós, cristãos, que relembramos o nascimento do Cristo, que fez um homem sonhar e prosseguir. Que as tuas manifestações, que o teu poder nos arranque de todo e qualquer comodismo, medo, indiferença, pessimismo, negativismo, e nos levante e nos faça olhar para mais 9 meses, como foi o caso de José, e para nós, para mais toda a vida que o Senhor nos preservar. Alimenta a fé no coração do teu povo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.